Shalom a todos, pastor e professor Fábio Rodrigues por aqui. Eu espero que você esteja bem como toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um Jesus Revelado no Antigo Testamento, através dos 28 tempos citados em Eclesiastes capítulo 3. Será que nós conseguimos enxergar ou vislumbrar Jesus lá em Eclesiastes capítulo 3? Bom, antes disso, vamos ler o que está escrito em João capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Uau! Portanto, no Antigo Testamento, Jesus de fato pode ser revelado ali. Na verdade, ele foi revelado e nós precisamos investigar. E como isso sucede? Como isso acontece? O que nós devemos fazer? Antes disso, eu quero ler Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que diz assim: Lakol zeman ve'et lechol chefetz tahat hashamayim. Para tudo há um tempo e uma época para todo propósito sob o céu. Quero falar sobre o tempo de nascer, primeiro dos 28 tempos que nós encontramos em Eclesiastes capítulo 3. Será que nessa expressão, tempo de nascer, em hebraico, nós podemos vislumbrar alguma coisa relacionada a Jesus e a cruz, ao cristianismo? Vamos ver? Bom, em hebraico, tempo de nascer é etlaledet. Essa expressão etlaledet, ela é composta de 6 consoantes. Ain, Tav, Lamet, Lamet, Dalet, Tav. A consoante Ain revela-nos a observância de alguma coisa. A consoante Tav pode revelar o sinal ou a cruz. A consoante Lamed pode revelar a condução de alguma coisa ou a instrução de alguma coisa. E a consoante Dalet nos revela o caminho, o acesso e assim por diante. Portanto, por trás da expressão etlaledet, nós temos observe o sinal que conduz à instrução através da cruz. Uau! Já estamos aqui vendo alguma coisinha que está relacionada a Cristo, a cruz. Vamos entender qual é essa observação, o que nos leva até a cruz com base na expressão etlaledet. Antes disso, eu gostaria de convidá-los para que você possa abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 24 a seguir, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Bom, nós temos algumas coisas muito interessantes aqui com relação à cruz. Portanto, observe o sinal que conduz à instrução através da cruz. É a expressão por trás da expressão tempo de nascer, em hebraico. Observe o sinal que conduz à instrução através da cruz. Etlaledet, tempo de nascer. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais acerca disso numa conversa que Cristo teve com Nicodemos. João capítulo 3 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, anote isso, que tu fazes se Deus não for com ele. Nessa expressão etlaledet, nós encontramos por 2 vezes a consoante tav. Nós encontramos na expressão, ou na palavra et, a última letra que compõe essa palavra et, que é tempo, e nós encontramos também na palavra laledet, ou seja, nascer. Encontramos por 2 vezes. Isso nos arremete então à pluralidade desta consoante, ou seja, revelando então os sinais. Nicodemos cita sobre os sinais. Só que os sinais que Nicodemos estava destacando
Não eram os sinais que Jesus queria revelar de fato. O verso de número 3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer, laledet, de novo, não pode ver o reino de Deus, Malchut HaElohim. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, laledet, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer, laledet? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer, laledet, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Malchut HaElohim. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele continua conversando com Nicodemos e Nicodemos conversando com Jesus. Lá pelas tantas, no capítulo 5, diz assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não está entendendo nada do que Jesus está dizendo. Aí o verso número 6 diz assim, o verso número 9 diz assim: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como pode ser isso? Como assim? Porque Jesus diz no verso 8: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascido vem do verbo nascer, laledet. Nicodemos não está entendendo nada. Mas por trás da expressão tempo de nascer, já que Nicodemos, sendo um grande mestre de Israel, ele deveria se lembrar da expressão et laledet lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que é o primeiro tempo. Porque lá nessa expressão et laledet nós encontramos: observe o sinal, que conduz a instrução através da cruz. Ele tinha que observar o sinal, e o sinal estava no Filho de Deus. Aí Jesus continua conversando com Nicodemos, e no verso 11 está escrito assim, do capítulo 3 de João: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí ele aprofunda mais o assunto. O verso 13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Observe o sinal, Nicodemos. É isso que Cristo está querendo dizer para ele. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Mais um sinal. O tempo de Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés, Cristo já estava sendo revelado quando a serpente foi levantada lá numa haste no deserto, para aqueles que olhassem para a serpente pudessem ser curados, livres das picadas das serpentes. Portanto, é só observar os sinais. Observe o sinal que conduz à instrução através da cruz. Et laledet, ou seja, tempo de nascer. Qual é este sinal? Qual é esta cruz? A cruz de Cristo. Versículo 15 diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o sinal. E por falar em sinal, a palavra et, tempo, significa olhe para a cruz. Ein é o olho, tav é a cruz. Olhe para a cruz. Por 28 vezes você encontra tempo disso, tempo daquilo, e tempo é et. Et é. Olhe para a cruz. Veja aí Jesus revelado no Antigo Testamento. Fique ligado, porque o próximo tempo será o tempo de morrer. Deus te abençoe. Até mais. Compartilhe, divulgue esse trabalho. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Tchau, tchau.